Para Sri Guru, né? Professor universal, né? Professor do universo. É o professor universal. Professor universal. A gente começou ele. Chama Sri Guru, né? Bom, então aqui é Sri Gurudeva. Vamos passar para Mudra Guru Maharaj. Guru Maharaj Ki Jai. Ele trata o Guru como Ashraya Vigraha. Ou seja, ele nunca, ou seja, o Guru ele nunca, né, se intitula, né, Vishaya Vigraha, ou seja, como objeto, né, da adoração. O Guru não tem essa tendência, né? Na verdade, ele se apresenta como servo eterno do servo dos servos, né, de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, por isso, Mahaprabhu mesmo, ele deu esse exemplo, né? Ou seja, quando Mahaprabhu ele dançava, né, em frente da carruagem do Senhor Jagannatha, né, o que ele cantava, né? O que ele falava? Ele não falava, eu sou Deus, me adorem, eu sou Deus, eu sou Deus. Não. O que Mahaprabhu falava? Naham vipro nachanarapatir napivashu nashudro Naham varni nachagrihapatir novanashu jatirva Kintu prodhyam nikila paramananda Purnambrita vide gopi bartu padakamaleu dasam dasaha. Significa o quê? Que você não é nada. Você não é brahmana, você não é kshatriya, você não é sannyasi, você não é nada. Você simplesmente é um servo do servo do servo dos pés de lótus, das gopis, né? Então, se a gente quer aprender a servir, se nós queremos aprender a amar, nós temos que seguir as gopis, né? Ou seja, elas são especialistas nisso, né? Os gopas também, mas as gopis aí, nesse caso, elas estão realmente mostrando, né, como você tem que realizar a coisa. Você tem que realizar o seu serviço, a sua vida espiritual tem que estar baseado na entrega total, completa abnegação. Você não tem outra alternativa. Ou você se rende, ou você se entrega, ou você sofre, ou você se lamenta, né? Por isso, a gente gostou muito, né? Yoga não é para as pessoas o quê? Delicadas. Yoga não é para a geração mimimi. Por isso que está diminuindo a coisa, eu acho. Você tem que realmente ter uma determinação muito grande. Você tem que entender que o sofrimento faz parte da sua vida. Faz parte da sua busca, né? Imagina, você está buscando Krishna, você está tentando se aproximar de Krishna e não quer sofrimento, né? Esse sofrimento qual se... Não, na realidade, a natureza desse sofrimento é bem genérica, né? Ou seja, você vai sofrer de alguma maneira, né? Pode ser que você sofra porque você é muito apegado a coisas, pode ser que você sofra porque você tem algum problema físico, né? Pode ser que você sofra porque o meio ambiente não está perfeito, né? Então faz parte do Bhakti o sofrimento para o seu desenvolvimento. Ou seja, não é que você vai deixar de sofrer, né? Porque as pessoas acham que é uma mágica, né? Você vai praticar o Bhakti e acabou. Não é assim não. Os problemas eles virão. Então o sofrimento, claro, e ninguém quer sofrer. Quem quer sofrer aqui? Ninguém. Você não quer sofrer. Mas só que, na realidade, quando você entende que o processo, né, para você alcançar a perfeição, você precisa aí de ter um sofrimento, significa que você tem que encarar isso com entusiasmo, né? Ou seja, o sofrimento, vai existir vários tipos de sofrimento, não é assim? Agora, por exemplo, você tem um sofrimento para praticar o sadhana bhakti, né? Você tem isso, você tem uma dificuldade para acordar, você tem uma dificuldade para se dedicar, uma dificuldade para ter disciplina, né? Então pode ser um sofrimento isso, né? O sofrimento é muito amplo, né? Você pode, e o que eu estou dizendo assim, né, que você tem que entender que você vai sofrer de alguma maneira, vai sofrer. E na realidade você vai sofrer todo dia. Você pode sofrer por coisas minúsculas, né? Minúsculas. E depende do seu estado mental. Por exemplo, quando você está numa guerra, vamos supor, eu gosto.
De guerra. Porque a vida espiritual é guerra. É guerra. Como você vê naquele... e a guerra, como disse Jesus Cristo, ele falou assim, como é que é? Se você quer a paz, se prepara para a guerra. Não é assim? É isso mesmo, é uma frase muito inteligente. Se você quer ter paz, você tem que ter guerra. Né? Porque aí, quando você tem guerra, você tem paz. Assim, claro, ninguém quer matar ninguém, a gente tem. Mas, e aí o que acontece? Acontece que quando você realmente está numa guerra, né? Imagina que você na guerra ninguém dorme de pijama, ou dorme? Não dorme, ninguém na guerra está de pijama. Ninguém. Bom, se alguém dorme de pijama ou camisola aqui ainda. Mas no sentido assim, você dorme de dote, se você dorme de sari, tipo assim, uma coisa assim, né? Por quê? Porque no momento que você... É uma coisa assim, você tem que estar preparado para a luta. Você já acorda, já olhou aqui, opa, sou eu mesmo, olha aqui. Eu que sou esse é meu... O Sadaka Derra meu é isso aí, é dote, é sari, eu vou pra guerra. É uma coisa assim. Ou seja, você já acorda já agarrando sua... Antes de você dormir, você já coloca sua japa perto. Ela está perto. E você não tem essa coisa de acordar. Cadê minha japa? Então, se você acorda e cadê minha japa? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Você tem que acordar e já pegar a japa. A japa está ali. Por quê? Porque foi a primeira coisa que você fez. Ou seja, antes de dormir, você... Onde está minha japa? A minha japa está aqui. E aqui está minha japa. E quando eu acordar, eu já pego a minha japa. Então eu já durmo meio que preparado, né? Por isso que eu estou falando, a guerra é isso. O cara dorme, não dorme de pijama, ele dorme de uniforme, ele dorme até de coturno, sei lá. Eu nunca fui na guerra. Bom, nessa vida não. Mas a arma está na mão do cara. Mesmo quando a gente serviu o exército, né? Era engraçado. Os caras lá, os instrutores, né? Porque você tem uma arma, o soldado, né? Ele tem o seu fuzil, que é o FAL. Fuzil automático leve. 20 munições. Munições, né? Então, os instrutores, eles falavam assim, né? Na instrução, né? Ele te dava o fuzil, você tinha que limpar ele, você tinha que, né? Era sua, imagina, você está na guerra, é a sua arma, pô. Então quando vê o soldado, o instrutor falava assim, me dá a sua arma, me dá o seu fuzil, soldado, me dá o seu fuzil, o soldado ela dava, não que dava, ele deu um maço. Nossa. Mas por que você deu? Você não tem que entregar isso pra ninguém, né? Tipo, era uma coisa assim, né? É seu, não entrega pra ninguém, né? Então eu lembro, a instrução lá, o instrutor falava, quantas balas tem o seu fuzil? Aí fala, tem 20 balas. Aí o instrutor ia lá, pegava uma munição, né? Que não é bala, pegar uma munição, né? Que é uma, sei lá, a bala, não sei, e dava pro cara, abre a boca, enfiava na boca dele, chupa a bala então, cara. Aí durante toda a instrução ele tinha que ficar chupando a bala. Assim, ficar com a boca, com a munição na boca. É munição. Então eles tinham cuidado com isso, porque é muito importante para você. Na guerra, se você não tem arma, já era. Assim? Então aqui na sua vida espiritual, se você não se prepara, ou seja, se você não está muito preocupado, né, com a sua vida espiritual, então você vai perder. Então, o sofrimento é para quê? Para você, uma coisa que você tem que passar nisso, né? Então, claro, um sofrimento extremo, né? É realmente... Você não é Haridas Thakur, né? Cara, vamos lá, vamos chicotear você em 21. 21 mercados. Foi 21? Acho que foi 21 ou 24. Acho que é 21, né? 21 mercados, né? Vai chicotear você para que você deixe de cantar Hare Krishna. O que Haridas Thakur falou? Pode cortar minha língua, corta o meu corpo em pedacinho, mas eu vou continuar cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Ou seja, é isso. Claro, você não vai fazer isso. Alguém vem aí cortar o seu corpo, você fala, eu parei de cantar Hare Krishna. Vou cantar
sei lá, para Jesus, vou cantar para o que você quiser, não quero que você corte o meu corpo, não é verdade? A gente vai falar isso, a gente não vai falar, não corta, que eu vou cantar, né? Ou seja, o que a gente viu também, esses santos, né, católicos, né, esses santos, a gente viu, né, eles foram mártires, né? Ou seja, eles tinham que negar a Jesus, negar o Cristo, mas eles preferiram morrer, não é assim? Você pode ser assim também, mas não precisa. Eu acho melhor... Bom, eu não. O César Maharaj, ele fala que é melhor você preservar a sua energia, né, para o futuro. Quando os devotos iam pregar nos países da cortina de ferro, sabe o que é isso? Antigo União Soviética. Os países comunistas, né, cortina de ferro, né, que eles falavam. Os devotos iam pregar ali e eles iam, muitos morreram, foram torturados, outros torturados, outros mandados para a Sibéria, né? Foi assim, né? Porque eles não permitiam, né, a religião, essa coisa toda. E aí quando perguntaram se César Maharaj, ele falou assim, não, é melhor vocês se disfarçarem, né? Vocês não vão pregar assim na rua, não, né? Preserva a energia agora, né? No futuro vocês podem utilizar isso. Essa era a ideia, né? Então o sofrimento ele vem, não tem como não vir, né? Vai vir. E às vezes é o sofrimento com sono que você tem, o sofrimento de convivência, né? Assim, mas é chato conviver com esses caras, né? É chato dividir espaço, é chato, por exemplo, receber instruções. A nossa mente vai inventar sofrimento todo o tempo. O sofrimento vem de onde? Da mente. Claro, vem do corpo também. Mas se você tem controle da mente, nem o corpo, né? Você não sente o sofrimento do corpo, não é verdade? Ou é mentira? Quando você tem alguma lesão no seu corpo, a mente pode superar isso? Pode ou não? Pode. Não precisa ser um yogi para deitar na cama de prego, não. Você vê, você está aí, já aconteceu isso com você? Bom, comigo aconteceu muito. Você está lá, está correndo, você está, uma vez, estava jogando basquete e de repente me deram uma cotovelada assim, eu pensei, e continuei jogando assim, achei que não era nada, mas de repente o juiz parou, falou, tá tudo sangrando assim, tudo sangrando. Eu não vi, assim, eu nem vi o sangue, não vi nada, né? Porque estava tanto aquele calor do jogo, né? Que você não sentiu dor nenhuma, né? Aí o que aconteceu? Eu tive que ir para sair, né, da partida. Aí chamaram lá, não sei quem que apareceu lá, né? Costuraram lá para mim assim um pouquinho, né? Botaram uns paradas, sei lá. Sutura, né? E aí eu voltei. Assim, depois, né? Mas o que eu falo é o seguinte: se você está numa euforia muito grande, você machuca o dedo, aí depois você não está sentindo dor, não tá, de repente você para, você olha, acontece muito, né? Adrenalina. Ou seja, é tudo. Ou seja, na realidade, é isso que a gente tem que entender. O sofrimento, ele vai ter que existir, o sofrimento, né? E você tem que superar o sofrimento. Você não tem que ficar realmente apegado a isso, né? Ou seja, estou sofrendo, então, não, isso não é para mim, estou sofrendo demais, não, eu tenho que cantar quantas 16 voltas, ai meu Deus do céu, Hare Krishna, não, é muito sofrimento, não, cara, não pode pensar assim, né? Não, tem que estudar, a revisão está muito grande, não. Ou seja, sofrimento você vai existir de qualquer jeito. Você sofre como brahmachari, sofre como sannyasi, sofre como grihasta, sofre porque não é grihasta nem brahmachari nem nada, você sofre de qualquer jeito. De qualquer jeito você vai sofrer, entendeu? E por quê? Porque está relacionado à mente. A mente ela nunca está satisfeita, ela está sempre fazendo você sofrer, porque a tendência da mente é o quê? Te deixar, ela é pessimista, a mente, pessimista, ela te joga para baixo. Ela te enterra ainda. É verdade, você é especialista. A mente acaba com você, entendeu? Se você deixa, a mente acaba com você. Então, por isso, a gente tem que ser otimista. Enquanto eu estiver vivo, é como disse o Maharaj Prabhupada. O que ele falou? Isso é bom. Ele falou, consciência de Krishna, você lutar até o final. Até o final. É uma luta com o Maya até o final.
Ele fala, você está numa guerra lá. Você está numa guerra. Aí você está com a espada lá e de repente, ou seja, você foi mortalmente ferido, né? Você vai morrer. Mas você vai assim andando e tenta enfiar a espada em alguém. Enfia a espada em alguém, pô. Antes de você morrer lá, cair duro no chão, enfia a espada em alguém. Pra morrer. Não, é isso. Ou seja, até o final você vai ter que lutar. Até o último dia você é uma luta. Até o último dia você tem que negar a sua mente. Até o último dia você tem que dizer não pra mente. Isso é como... E somente pela misericórdia do mestre espiritual. Então, na verdade, o mestre espiritual se identifica com o quê? Como um servo. Ele não é guru. O mestre espiritual fala, eu sou guru. Não. Tô maluco? Como é isso? Você não é guru, você é um servo, né? Um servo. E, na realidade, aqui o Gurudev está falando que você precisa receber as bênçãos do mestre espiritual. Para você olhar para ele com a transcendência, com olhares transcendentais. Então você vai achar que o cara lá é maluco. Ou seja, você pensa que esse guru aí, ou seja, ele é guru, ele é o quê? Né? O que ele é? Então, na verdade, o que o guru é? Ele é o associado mais íntimo de Krishna. Né? Por quê? Porque quando ele dormiu, ele foi lá dançar com Krishna, a dança da raça lá? Será que é isso? Será que todo guru, sei lá, quando dorme... Você está vendo o guru aí. Ele acorda, você vai lá, presta reverência, ele está no Mangalate, ele está ali fazendo suas atividades, não é assim? Aí você pensa, tá normal, tá parecido comigo isso aí, né? Só que ele, sei lá, pode ser mais, pode ter mais conhecimento, ele pode praticar mais, pode ter os sentidos mais controlados, mas... E quando ele dorme, aí? Para onde ele vai? Aí você pensa, então, quando ele dorme, ele vai lá se encontrar com Radha, com Krishna, né? Ele é um associado de Radha Krishna. Não, na realidade, o mestre espiritual, ele representa Krishna, por isso ele é um associado de Krishna. Assim a gente tem que ver, porque você não vai saber o que o seu mestre espiritual está fazendo aí, né? No seu sadakadeha, ou sei lá, com a mente dele. Você não sabe aonde a mente dele está, ou seja, o que ele está pensando, qual é a conexão que ele tem com Cristo. Assim, a gente não consegue entender tudo isso, a gente não consegue receber essa informação de uma maneira fácil, né? Por isso que se diz, você precisa ver o comportamento externo. Aí os Goswamis de Vrindavan citaram esse verso. Qual é esse verso que você nota que o mestre espiritual está se comportando direitinho, segundo as discriminações da Anvisa? Qual é o verso? Bhattya Vega, Manasaha, Kroda Vega, Diva Vega, Dharapashta Vega, Etam Vega, Jyovishareta Viraha. Então ele está nas qualificações. A Anvisa, você sabe, né, esse órgão aí de controla, né, os alimentos. A Anvisa fala, olha, na farinha de trigo você pode ter até não sei quantos, uma porcentagem de pelo de rato na farinha de trigo. Pode ter. Porque se você tem muito, não pode, aí não pode. Muito pelo de rato na farinha não pode. Até um pouco pode. Pode, porque não vai fazer tão mal para você, né? Assim, então é um órgão fiscalizador aí, né? Então você tem que estar... Anvisa, você tem um medicamento, qualquer alimento, tem que estar... o chocolate está com muita metal pesado, a Anvisa vai lá, pum, tira, não sei o que, o leite que não sei o que, a Anvisa, né? É mais ou menos isso, né? Então é isso, o mestre espiritual, ele tem, pela Anvisa, né? Aí do mundo espiritual, ele tem que controlar o quê? A mente, a ira, os órgãos genitais, né? Essa coisa toda que a gente já sabe. Então, por isso você vê ele, externamente você vê ele assim, mas na sua mente você pensa, ele é o quê? Servo eterno. Ele não é um homem comum, Acharyamam Vidyanyam, né? Sarvadeva Mayam Guru. Ele é a soma de todos os semideuses. Imagina, como eu falo, pega lá o Sr. Shiva, vem cá, Sr. Shiva, vem Brahma, vem cá, vem Ganesha, vem Durga, vem cá, bate tudo no liquidificador, bate lá no liquidificador gigante que você bota aí, bateu tudo, aí
Essa vitamina é o mestre espiritual. Imagina, a soma de todos os semideus, né? Esse é o mestre espiritual, tá vendo? É mais ou menos isso que eles estão falando. Né? Por isso, o discípulo, né? Ele precisa entender esse tátua, né? De uma forma muito clara, senão ele ofende o guru. E olha, falar como não é. Como é assim? Aí ser Guru Tata é fácil, é o mais fácil que tem. Guru Tata, Guru é Krishna. Guru é Krishna, Krishna, tá bom, e não é, a tinta, Beda Tata, tá legal, bababá. Mas daqui a pouco, você pode ter muito conhecimento, daqui a pouco acontece alguma coisa na sua vida, imagina, aconteceu alguma coisa na sua vida, você já quer deixar o mestre espiritual, não é assim? Ou uma coisa que ele falou para você que você não gostou, né? Ou porque às vezes ele é muito rude, né? Ou ele é muito forte, ou ele ao falar, né? Ou ele se equivocou em algum aspecto, né? Relativo, e você não quer saber mais, você desiste do mestre espiritual, né? Então na realidade é o quê? Isso é uma má informação do discípulo, não é só má informação, é falta de realização do Guru Tattva. Então, por isso, antigamente, naquela época, o que acontecia, né? Você tinha, o discípulo tinha que mendigar pela manhã, não é isso? E ele tinha que mendigar à noite, não é que vinha a comida da zona cerealista, a caminhonete cheia de arroz, aveia, por mais que vocês achem que a gente poderia até, né, ter mais, mas vinha a caminhonete de arroz e feijão e não sei o que, vem a caixa de vegetais, não era assim não. Você tinha que mendigar. Sai e mendiga, pede comida, traz, oferece o guru, depois você come. E à noite, a mesma coisa. Você está lá, mendiga, né? Aqui é difícil, né? Mendigar. Bom, pode, até daria, né? Pra gente fazer o teste aí. Vai lá, pede um leitinho pro Adriano. Ô, Adriano, um pouquinho. Vai lá no Arlindo, pede um queijinho. Né? Mas só que é o seguinte, eram outros tempos, era a cultura védica, Gurukula era assim, né? Você tinha que pedir permissão para o mestre espiritual até para comer, né? Você não podia comer antes dele, ou seja, era diferente, né? Era diferente, mas só para a gente entender a importância que é essa relação que a gente tem com o mestre espiritual, né? É uma coisa assim muito forte, é a nossa vida. Se você está mal com o Guru, está mal com todo mundo, está mal com Krishna. Você quer ficar mal com Krishna? É só ficar mal com o Guru. É isso. Não pode. Você quer ficar mal comigo? Aí fica mal com o Du. Tipo assim, uma coisa assim. Ficar mal com o Du, você vai ficar mal comigo. Né? É assim, né? Então se você me ama meu cachorro, né? Tipo assim, né? Essa é a ideia que o mestre espiritual é pra gente, né? A gente tem que dar muita importância a ele.